No dia 26 de outubro de 2018, foi lançado o clássico moderno protagonizado por Arthur Morgan, impressionando toda a indústria e mainstream por conta do seu primor técnico e grande atenção aos detalhes. O jogo é situado em 1899 e, além de trazer todo o estereótipo do Velho Oeste americano, o jogo também trouxe uma ambientação incrível com diversas referências históricas a figuras e acontecimentos importantes da época. Alguns deles são a Agência Nacional de Detetives Pinkerton, a disputa dos povos latino-americanos com o governo e o movimento sufragista feminino. Este último, apesar de ser um dos menos explorados no jogo, foi o que mais rendeu pano pra manga. Tudo começou quando um youtuber resolveu criar uma série de vídeos praticando uma série de atitudes duvidosas com uma feminista dentro do jogo, entre elas dar a mulher de alimento para crocodilos, ursos e até mesmo porcos. Isso gerou uma repercussão surpreendente, nunca antes vista na história, envolvendo alguns dos principais veículos de mídia como Forbes, Variety, The Telegraph e até mesmo a BBC. E aqui nesse vídeo do canal do OEG eu vou contar toda essa história para vocês, falando também sobre toda a participação do movimento sufragista feminino no Red Dead 2, já que além da NPC em Saint-Denis, elas também aparecem em outros momentos da história. Então, se tu curtiu a proposta do vídeo, considera tornar-se um membro do canal do OEG, como todas essas pessoas que estão aparecendo aí na tela. Todas elas estão concorrendo ao Super Combo da Editora Europa no valor de R$150, que inclui o guia oficial do Red Dead 2 em capa dura, um guia de estratégia e mais 2 pôsteres exclusivos. Tu pode participar a partir de R$7,99, bastando clicar no botão de Seja Membro aí embaixo. E caso tu esteja em busca de jogos de PlayStation e Xbox, saiba que o lugar certo é lá na loja Friga Games. A Black Friday se estendeu por todo o mês de novembro, com todo o catálogo estando com preços incríveis, incluindo os mais recentes lançamentos. E claro, usando o cupom especial do canal, tu ainda ganha um descontinho extra de 15% que é cumulativo com os descontos já ativos na loja. Então clica no primeiro link da descrição e aproveita as ofertas hoje mesmo. Mas voltando pro assunto do vídeo, o primeiro contato que nós temos com as sufragistas é na missão O Curso do Amor Verdadeiro parte 3, onde, temendo pela segurança da Penélope, o Bill pede a Arthur para escoltar as feministas pela cidade de Rhodes durante a sua passeata pelo sufrágio feminino. Mas o que significa sufrágio? É algo semelhante ao feminismo? Bom, a resposta é não. Apesar de ambas as causas andarem juntas, o sufrágio é nada mais que o direito de poder votar nas eleições. Vale a pena lembrar que há pouco tempo atrás, somente homens brancos podiam participar do processo democrático, seja se candidatando a cargos públicos ou votando. As mulheres e demais pessoas negras não podiam exercer esse direito, já que não eram considerados iguais perante a sociedade da época. Nos Estados Unidos, as mulheres só conquistaram o direito ao voto em 1920, e como o Red Dead 2 se passa em 1899, nós temos a oportunidade de testemunhar alguma dessas mulheres na luta pelo seu direito de exercer a cidadania. E como eu falei antes, a primeira vez que nós vemos isso no jogo é na missão O Curso do Amor Verdadeiro parte 3, onde a Penelope Braithwaite se junta a Olive Calhoun, uma veterana feminista que estava organizando uma passeata em Rhodes. Como nós vemos na missão, a maioria das pessoas é contrária ao movimento justamente por conta de toda a crença impetrada na sociedade da época. Os principais antagonistas do movimento são os Greys, que controlam a cidade de Rhodes. Eles até mesmo aparecem durante o discurso de Calhoun em frente ao banco, buscando sempre avacalhar e acabar com toda a discussão. For all of us. For today is the day we begin to live as equals. Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Tempos depois, já na reta final do jogo, nós reencontramos a Penelope Braithwaite, onde ela revela que a Calhoun foi assassinada. They killed her! They killed Miss Calhoun! All she wanted was a better lot for women, and they killed her, those pigs. Who killed her? I don't know. My cousins, probably, or... Apesar dela não citar o nome do autor do crime, fica implícito que foram os Greys, ou até mesmo os Braithwaites. Partindo para Saint-Denis durante a missão Gaiatos na Gaiola, da fatídica festa do prefeito Lemieux, nela nós podemos encontrar diversas personalidades da cidade e interagir com elas. Apesar de muitos não saberem, nessa missão já é possível encontrar a mesma feminista que está protestando em frente à loja do alfaiate em Saint-Denis. Ela se chama Dorothea Wicklow, e como já era de se esperar, ela está conversando com os homens tentando espalhar as suas ideias de igualdade de gênero. You're walking away from history, you fool! Women and men both deserve to decide the future. This is meant to be the land of liberty, but somehow I am not free to vote. You Look me in the eye
and tell me in all honesty that I am not the equal of any man you've ever met. You're preaching again, Mrs. Wicklow. And you're burying your head in the sand again, sir. Don't blame me for God's mistakes, if they were mistakes. What do you mean? Women are inferior to men, madam. It's not my fault. It's a fact. Undeniable. Demonstrable. I will not deny it simply because of fashion. I'm intrigued, sir, to hear your arguments. I am your clear superior. You're different, but you're neither my better nor my inferior, sir. Okay, madam. I will not prove it by publicly thrashing you. Well, you're stronger than me, sure. But as civilized beings, haven't we moved past that? Apparently not. Evening, ma'am. I mean, did you hear what that man said? Inferior. Do you think women should have the vote? Oh, I don't care. I've never voted anyway. Well, that's no better. Anyway, if you'll excuse me, I'm still furious with that oath. E como deu pra ver, ela não tá tendo muito sucesso. Inclusive, essa festa tem cada interação única e divertida que com certeza renderia um tópico na série de coisas que você não sabia. Mas partindo pra frente do alfaiate de Saint-Denis, lá nós podemos encontrar a Dorothea em seu lugar característico, onde diariamente ela protesta a favor do sufrágio feminino. You think you're more intelligent than us? Because you keep us in gilded cages? Unlike most of you, I can read, write, and even speak in public. Let me vote, you ignoramuses. No taxation without representation? That's what they said in Boston, I believe. Well, I've got news for you, chum. I pay tax. And nobody represents me because I'm a woman. Is that democracy? Is it? Somebody answer me. It is nothing short of a national disgrace. We stopped the better half of the population from voting? And why? Because of nonsense. Because we are women. And women can't do things like think. George Eliot was a woman, but she changed her name to George because nobody took women seriously. In the arts and in the sciences, women are proving every day that they can think, that they are the equal of men. Municiada de apenas um cartaz e a sua própria voz, ela passa a tarde protestando e soltando frases de efeito. Algumas pessoas até param para escutar, mas logo seguem o seu caminho e começam a ignorá-la. Nós podemos nos aproximar para iniciar um breve diálogo, e apesar do jogo nos oferecer a possibilidade de ser simpático ou rude, isso pouco muda no diálogo, já que após a primeira fala do Arthur, a conversa sempre transcorre da mesma maneira. Madam? You, my friend, what do you think about women's suffrage? Women voting? Sure, why not? Nobody cares. You, my friend, what do you think about women's suffrage? Women voting? Sure, why not? Oh, thank you, sir. You are a true progressive. Anyone dumb enough to want to vote, I say go for it. Oh, a cynic. How dull for you. I do hope you grow out of it, young man. It's so unappealing. Unappealing is what I do best. Se retornarmos ao mesmo local 8 anos depois, durante o epílogo com John Marston, nós ainda poderemos encontrar a Dorothea e ainda está firme na sua luta pelo sufrágio feminino. Hello, miss. You know, it's terribly important. What is? Voting? Yes, terribly. Once women get the vote, the whole country will stop making such a pig's ear of everything. There'll be no more wars, no hunger, no stupidity. We'll elect a woman president within the first 10 years, of course. You see, men are such judgmental prigs. You need us women to help straighten you out. Okay? With us helping. I'm not saying there won't be trouble. I just think we'll do a better job of things. I hope you're right.
Good luck. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com a impressão que ela ficou um pouco radical com o tempo, pois nos diálogos com o Arthur ela sempre frisa que os homens e as mulheres são iguais, com nenhum sendo melhor do que o outro. Mas já no epílogo ela tá um pouco mais radical, dizendo que as mulheres certamente fariam um papel melhor. Eu vou te falar que não consigo nem mesmo criticar ela por isso, já que ao decorrer desses 8 anos ela certamente escutou todo tipo de abobrinha de um monte de cara escroto. Vale a pena lembrar que o epílogo se passa em 1907, com as mulheres conquistando o direito ao voto apenas em 1920, com o advento da 19ª emenda americana. Ou seja, a Dorothea ficou pelo menos mais uns 13 anos protestando. Como todos sabem, a cidade de Saint-Denis é baseada em Nova Orleans, localizada no estado da Louisiana. Ao ler sobre a história do sufrágio feminino nos Estados Unidos, nós descobrimos que o movimento em Nova Orleans foi um dos mais fortes e influentes de todo o país. O mais curioso é o que desencadeou tudo isso: uma herança. Em 1878, um residente do asilo St. Anna deixou $1000 de herança para a instituição. Aí, quando o homem faleceu, o estado confiscou todo o dinheiro, alegando que o testamento não tinha nenhuma validade legal. A razão para isso, ele foi testemunhado por mulheres, o que tornava as testemunhas inválidas. O governo literalmente estava dizendo que as mulheres não eram ninguém. Bizarro. Mas parando a aula de história e partindo para algo totalmente fútil, porém bem curioso e interessante, em outubro de 2018, pouco tempo depois do lançamento do Red Dead 2, um youtuber chamado Shirako, sei lá o que, postou um vídeo despretensioso no seu canal, intitulado como Batendo na Feminista Chata. O vídeo em si é bem simples, já que ele literalmente só dá um supapo na mulher e segue com sua vida. Mas de forma surpreendente, o vídeo chamou a atenção de muitas pessoas, viralizando e sendo amplamente noticiado por diversos sites. Diante dessa polêmica, o esperado seria que o youtuber recuasse, né? Bom, mas não foi isso que aconteceu. Ele resolveu dobrar a aposta, já que poucos dias depois postou um vídeo intitulado como Feminista Chata Alimenta um Crocodilo. Isso desencadeou uma série de vídeos do mesmo segmento, onde a feminista serviu de alimentos para porcos, ursos, pumas e por aí vai. Mas pra mim, os melhores vídeos são, sem sombra de dúvidas, os clássicos modernos Um Homem versus 50 Feministas e Levando Feminista para o Casal Incestuoso. Com toda a polêmica, com os vídeos passando da casa dos milhões de views, a imprensa ficou pressionando o YouTube para tomar uma atitude. E bom, ele tomou, já que após o vídeo do crocodilo, a plataforma simplesmente baniu o canal do Shirako. Segundo o YouTube, ele teria violado as diretrizes da comunidade, já que, segundo a plataforma, eles não permitem que, abre aspas, conteúdo gráfico seja postado propositalmente de forma chocante, sensacionalista ou de maneira desrespeitosa, e que também não permite conteúdo com a intenção de incitar a violência ou encorajar atividades perigosas, fecha aspas. Essa notícia repercutiu pra caramba, já que é algo totalmente desproporcional banir um canal inteiro com base numa atitude tomada em um jogo de videogame. Então acabou que o YouTube aceitou a apelação, impedindo que um precedente perigoso pudesse ser criado, já que, verdade seja dita, a maioria dos jogos de videogame são violentos ou permitem que tu cometa atitudes violentas. Mas depois de um tempo o assunto foi esfriando, já que o mesmo youtuber começou a postar vídeos similares, mas torturando membros da KKK e o Hitler e por aí vai. Entre eles também teve um vídeo deportando um mexicano, mas nessa altura do campeonato ninguém mais estava se importando. O próprio youtuber deu uma declaração falando que todo o rolo da feminista aconteceu de forma totalmente despretensiosa, já que o trecho batendo na mulher foi retirado de uma live quando ele queria apenas comprar roupas no alfaiate em paz. Se tu jogou Red Dead 2, certamente já se incomodou com a mulher gritando enquanto tu tentava comprar roupa, mas pelo menos essa incomodação rendeu uns bons milhares de dólares de AdSense pro youtuber. Mas e tu acha que toda essa polêmica criada em torno dessa série de vídeos é justificável ou a imprensa passou um pouco do ponto? Deixa a tua opinião aí nos comentários e bora debater. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um tópico bem diferente aí, falando sobre um assunto que eu acho bem legal e sempre tive muita vontade de falar, falando também um pouco de história e até mesmo de uma polêmica acontecida aqui no YouTube. Eu me lembro que, velho, isso repercutiu em tudo que era lugar, foi falado até mesmo no podcast do Joe Rogan, então é bem bacana ter a oportunidade de falar sobre isso aqui. E se tu curtiu o vídeo e quer apoiar o canal, considera tornar-se um membro do AEG. Tu vai estar concorrendo a esse super combo da Editora Europa, incluindo um guia oficial capa dura do Red Dead 2. Lembrando que tu pode comprar esse guia lá na loja da Editora Europa, os links estarão aí na descrição. Tu pode comprar tanto o guia isolado quanto o kit completo. Também não perde o teu tempo e já garante os jogos da Black Friday lá na loja Friga Games. Com o cupom Black November AEG tu garante um desconto adicional de 15% na tua compra. Então um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Espero eu que de um assunto bem menos polêmico e mais monetizável, porque o YouTube provavelmente vai desmonetizar esse vídeo aqui. Então um grande abraço a todos vocês e até mais. Tchau!